Amém? O tema da minha mensagem é ouvindo a voz de Deus. Amém? A palavra vai citar vários exemplos para nós. Nós tivemos Abraão, que ouviu a voz de Deus, em um momento que ele precisou sair da casa, da parentela dele, e ir para um lugar distante. E alguém só faz isso quando escuta realmente a voz do Senhor. Então essa foi a primeira experiência. Nós tivemos Moisés, que nunca tinha escutado a voz de Deus, e que estava no meio do deserto, e precisou entender que era Deus que estava falando com ele. E Deus se fez presente. Deus colocou a sarça ardente para que ele sentisse que a palavra dele era forte, que ele era o eu sou, que ele era o todo-poderoso, e que era Deus que estava realmente falando com ele. E aí nós temos vários exemplos, né? Jesus também veio aqui na terra, falou, esteve próximo aos discípulos, eles tiveram essa experiência. E muitos outros a Bíblia vai contar que ouviram a voz do Senhor. E por eles ouvirem a voz do Senhor, eles entenderam o que tinha que fazer. E é isso que eu quero que você aprenda hoje, que você aprenda a seguir na direção que o Senhor está te falando. Para que você tape os seus ouvidos para murmúrios, para pessoas que estão falando contra, mas que você fique com o ouvido destravado para o que o Senhor fala ao teu coração. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje será uma manhã profética. O Senhor vai destravar os seus ouvidos para que você pegue cada chave que Ele vai liberar. Amém? Abra comigo lá em 1 Samuel, no livro, capítulo 3, verso 1. É 2 Samuel, né? Tá certo? Isso. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E o Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel, e esse respondeu: aqui estou. E ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: eu não o chamei, volte e deite-se. E ele foi e deitou. De novo, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Se levantou e foi até ali e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? Meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se, respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou? E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vai e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio, colocou-se de pé e chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Aleluia. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tunir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a família dele do começo ao fim. Pois eu disse a ele que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos teus filhos, do qual ele tinha consciência. Os filhos dele blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais fará expiação pela culpa da família de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta.
E Samuel ficou deitado até de manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas Eixo chamou e disse: Samuel, meu filho, aqui estou. Respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Por favor, não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa do que ele tenha dito. Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que for bom aos olhos dele. Amém. Então, nesse cenário, Eli era um profeta, era alguém que cuidava da casa do Senhor, né? Mas ele já estava velho. E os seus filhos estavam tomando conta do templo, estavam indiferentes àquilo que era de Deus, estavam irreverentes em relação à palavra, aos princípios, aos valores. Eles começaram a difamar o templo, começaram a perturbar as ofertas e várias outras coisas que são abomináveis ao Senhor e que Eli sabia. Mas Eli estava velho e cansado demais. Talvez deixou até de falar, não puniu os filhos, não corrigiu. E ficou deitado, cansado, já não conseguia ouvir a voz do Senhor. Já não conseguia falar muito com os demais. E naquela época, Israel começou a ficar o quê? Sem a voz profética. Porque o líder, o profeta da região, se calou diante de toda a iniquidade. Ele se deitou. E a palavra vai dizer que ele envelhecia. Então ficou muito rara a presença. Mas o que eu quero te dizer é que antes que a lâmpada apagasse, Deus enviou um outro profeta. Deus levantou um profeta. E você que está aqui na condição de ser servo, de ser filho, e que tem chamado, não é suficiente, Deus está te levantando. Há um pouquinho de lâmpada, há um pouquinho de luz, há um pouquinho de claridade onde você está. Deus vai levantar, porque a obra de Deus vai continuar, a obra de Deus vai perpetuar. Onde tem chama, onde tem labareda, o Senhor vai fazer. Então Samuel, ele nasceu já depois de muito clamor. Se você ver alguns livros antes, Ana clamou, orava, e ela orava lá, e ela orava todos os anos, ela partia, ela ia todos os anos no templo, e ela orava ao Senhor a respeito de um milagre. Talvez você também está orando há anos em relação a um milagre, a algum sonho, mas o que eu quero te dizer é que Ana orou por muitos anos, e mesmo assim ela esperou. Você sabe que quando que ela teve o milagre concluído? Quando ela chegou aos pés do Senhor, e falou: Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. O que o Senhor me dá, eu te devolvo. O que o Senhor me der, eu te devolvo. É um filho que eu tanto quero, eu te devolvo. Ele vai ser criado na igreja, ele vai ser do templo, ele vai ser seu. E a palavra diz que quando Ana orava e clamava e gemia durante a pregação ali no templo, Eli, o profeta, chegou nela e achou que ela estava bêbada. Ele não reconheceu, até que ela falou: eu estou orando por um milagre há muitos anos. E ali ele abençoou ela, ele liberou a bênção sobre ela, e ela foi embora. E a palavra diz que 1 ano depois Ana engravidou, e depois nasceu Samuel. O que eu quero dizer para você é que quando Deus tem uma coisa para fazer, não depende somente no seu tempo, depende da promessa que Ele tem para aquela geração. E aquela geração, onde os filhos de Eli já não cuidavam, não herdaram essa herança do pai, não aproveitaram o templo, Deus já estava levantando outro para poder assumir. Deus estava levantando outro com chamado profético. Deus estava liberando outro que tinha sede da presença. Deus estava liberando um para mudar a geração, para mudar a história de Israel. Deus vai mudar você aonde você estiver. Deus vai usar você como um profeta de Deus. Deus vai usar você na terra que você está, no emprego que você está. Você pode ser boca de Deus aonde você estiver. Você não precisa parar. Basta ouvir a voz de Deus. Samuel era um fruto de milagre. Era um fruto daquilo que o Senhor tinha. Era um propósito. Ana, por muitos anos ela orou. Por muitos anos ela esperou um filho. Dia após dia ela esperava.
ela passou anos de humilhação. Penina, sua rival, ficava todos os dias apunhalando ela nas costas, né? Falando sobre os filhos e tendo filhos um atrás do outro. E provavelmente aquela mulher andava angustiada. Como nós também podemos, por muitas vezes, ficar muito angustiados, esperando um milagre, não vendo as coisas acontecer. E talvez não seja por falta de clamar, por falta de orar. Mas existe um tempo. E se o Senhor determinar, o Senhor vai fazer. Se você crer o suficiente, o Senhor vai fazer. Porque uma hora, Ana falou, chega, né? Uma hora, o chega vai acontecer. Quando você clamar e falar, chega dessa angústia, chega desse sofrimento, Senhor, o que eu tenho é teu, eu te entrego. Faça conforme a tua vontade, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. E quando o menino já desmamou, ela levou ele ao templo. E ela entregou ele. E ela entregou a ele. Ele, está aqui o meu filho. E a palavra vai dizer que Samuel, ele foi, ainda jovem, e ele começou a cuidar das coisas do templo. E ele dormia pertinho da arca. O que significa a arca? A presença. A presença de Deus. Então, Samuel, ele ficava ali na presença do Senhor. A palavra diz que tinha uma lâmpada que ficava aquecida e Samuel se deitava ali perto. Eli já estava cansado e dormia, mas Samuel nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Enquanto Elias dormia, Samuel já estava na presença. Enquanto tem muitos que estão dormindo, estão cansados já, com angústia no coração, com medo, às vezes machucados, porque já foram feridos, inclusive na igreja, por pessoas. Deus está despertando hoje outros. E você pode ser esse, que Deus está despertando. Então, primeira coisa, Samuel precisou ouvir a voz do Senhor. É o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Samuel dormia perto da lâmpada, mas ele não conhecia a palavra do Senhor. Samuel não conhecia a voz do Senhor. Ele precisava ser ensinado. Então, quando o Senhor começou a chamar Samuel, ele não reconheceu. E ele achava que era Eli. Até que Eli também percebeu que era Deus chamando Samuel. E naquele momento ele entendeu que quando Deus falou, era a voz e algo iria mudar. E eu quero dizer para você que quando Deus escolhe a hora para fazer, todo mundo vai saber que você ouviu uma palavra de Deus. Todo mundo vai saber que se cumpriu porque foi uma palavra de Deus. Todo mundo vai saber que foi Deus nesse negócio. Então Deus vai fazer infinitamente mais. A primeira voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. De repente você está dando ouvidos a pessoas que estão falando contra um propósito que você tem. Às vezes são pessoas que estão desanimando. E a primeira coisa que nós temos na nossa aflição é pedir, às vezes, um socorro. Ou contar um caso para alguém. Mas o que eu quero te dizer é que você pode se conectar direto com o Altíssimo. Amém? Você pode, a partir de hoje, escutar uma direção vinda do alto. Uma direção vinda dos céus. Para que você tome a conduta certa. Para que você tome a posição certa. Para que você não seja enganado, que você não perca tempo. Deus quer que você escute a voz dele. Deus está te levantando hoje como um profeta. Onde você passar, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, onde você pisar, onde você passar, com a presença de Deus que está sobre a sua vida, vai ser capaz de você ouvir a voz do Senhor e ter o direcionamento correto, de ter o discernimento correto, porque o inimigo não vai te enganar, o inimigo não vai entrar na tua casa, o inimigo não vai entrar nos teus negócios, o inimigo não vai roubar os sonhos que você tem. Se você sonha com o filho, Deus vai te dar. Deus vai te dar pela tua fé, pela tua ousadia, porque você está perto, está na presença. Se você sonha com uma oportunidade de crescimento, o Senhor vai te dar, desde que você fala: Senhor, é para teu louvor, é para a tua honra, é para a tua glória. Então eu libero sobre a vida de vocês, como igreja, em nome de Jesus, que você escute a voz do Senhor e tome os passos em direção ao milagre, em nome de Jesus. Amém. Antes do que a luz apague,
você já vai ser o profeta. Amém? Antes que a lâmpada apague, Samuel estava na presença do Senhor. Ele estava deitado. Ele não conhecia, era tudo novo. Ele não sabia identificar. Ele precisava de ir até Eli para Eli conduzir ele. Mas ele estava perto da lamparina. A lamparina, ela tem a luz e tem o óleo. A palavra diz que tinha óleo suficiente para a lamparina ficar acesa dia e noite. Então o que você vai receber do Senhor hoje vai te deixar aceso dia e noite. O pouquinho de unção que você recebe vai te deixar dia e noite cheio da presença. O pouquinho de unção que você recebe vai te deixar dia e noite cheio da graça do Senhor, cheio do poder do Senhor. Um pouquinho de gota que Ele está lançando sobre a sua vida vai ser o suficiente para que você levante como um profeta e derrame por onde tu passares, porque uma geração toda será mudada. Hoje o Senhor quer despertar você. Diga para o seu irmão aí: meu irmão, chegou o dia que o Senhor vai te despertar, que o Senhor vai te levantar com ousadia. A lâmpada ainda não apagou. Há ainda a presença de Deus, ainda a unção do Senhor. Nas igrejas ainda tem presença, nas igrejas ainda tem unção. Se você está desacreditado com igrejas que você só vê show, com que você só vê movimento, eu estou aqui como profeta do Senhor para dizer que tem lâmpada, tem óleo, ainda tem unção. E você é capaz de receber essa unção para mudar essa geração, para transformar as vidas, para de verdade cativar, para de verdade salvar. Ainda há salvação, ainda há milagres no reino, ainda há milagres. E você hoje vai ser levantado como um profeta aonde você passar. Muitos podem estar errados, muitos podem estar fazendo coisas abomináveis ao Senhor, mas o Senhor está levantando novos profetas. O Senhor não vai deixar a lâmpada apagar, o Senhor não vai deixar a unção apagar, não vai deixar de cumprir o propósito que Ele tem para a humanidade. Ele não vai deixar de salvar, porque um ou outro está deixando de fazer, porque um ou outro morreu, porque um ou outro está levando a vida da igreja de maneira errada. Eu estou aqui para dizer para você não olhar para homens. Eu estou aqui para dizer para você olhar para Deus. Eu estou aqui para você ouvir a voz de Deus. Parar de ouvir quem está soprando ao contrário. Parar de ouvir quem está mentindo. Parar de emprestar os teus ouvidos para quem está falando e difamando. Fala: meu irmão, eu acredito no milagre, na transformação. Eu creio, então vamos orar junto. Deus vai mudar. Deus vai mudar através. Eu quero dizer que você pode ser fonte. Você não precisa ser dreno. Você pode ser fonte. Derramar na vida das outras pessoas. Parar de ser só dreno, só de vazar ou só de puxar. Você pode ser fonte. E às vezes você acha que não tem capacidade, que você não sabe o suficiente. Eu estou aqui para falar para você. Samuel era criança e ouviu a voz do Senhor. Tem crianças ouvindo a voz do Senhor. Tem crianças pondo a mão em adultos para eles serem curados. Tem crianças expulsando os demônios. Tem, porque crê, porque está puro de coração. Então quero que você creia que esse Deus é capaz de fazer, que esse Deus está levantando um povo. E eu tenho certeza que tem profetas do Senhor sendo levantados aqui, sendo reativados. Às vezes você está muito tempo sem falar, sem orar, sem força para clamar, mas hoje o Senhor está devolvendo a sua força. Hoje o Senhor está derramando sobre você unção. Essa lâmpada não vai se apagar, porque você tem chamado. Deus vai levantar, vai te despertar hoje. Tem muita gente que foi consagrado no ventre da mãe, e você sabe disso. E por muito tempo você deixou de ir e de frequentar, porque várias oportunidades apareceram, ou porque no meio do seu caminho foi tão difícil que você deu ouvido a outras pessoas, e por um momento você saiu. Meu irmão, isso aconteceu comigo. Minha mãe estava grávida de mim de 9 meses. Chegou um homem da igreja e deu uma pesada na barriga da minha mãe, para que a minha mãe perdesse o filho. Mas quem tem promessa, o inimigo não mata não. O inimigo não mata.
quem tem promessa, quem é profeta. O inimigo não toca. Ele pode te entristecer, mas ele não pode te matar. E ele não vai matar os sonhos de Deus sobre você. Ele não vai matar aquilo que o Senhor já planejou. Então você que foi consagrado desde pequeno, saiba que o Senhor está renovando, reativando o teu ministério. Você vai voar, você vai pregar, você vai ministrar. Seja fonte onde você estiver. Seja fonte onde Deus te colocar. Ah, eu não sei, eu não estou na frente. Mas você está no seu trabalho, você está nas faculdades. Deus está levantando hoje gente ousada. Ousada na palavra, para ir contra o princípio do mundo, para ir contra as regras do mundo. Nós somos mesmo considerados loucura para os homens, porque nós andamos contra o que os outros estão pensando, porque nós acreditamos no princípio, na palavra e na verdade, aquilo que está na Bíblia. E o terceiro ponto que eu vou falar para você: Deus não vai deixar o óleo também apagar. O óleo é o poder de Deus. O poder de Deus sobre a sua vida. Havia óleo suficiente para manter uma pequena chama. Hoje você já está aqui. Você já veio. Talvez foi difícil. Talvez não foi fácil. Dá aquela preguiça, né? De manhã. Tá chovendo. Ai, vou dormir, estou cansado. Mas você já veio. E como você veio, você já tem um pouquinho de força. E hoje o que o Senhor vai derramar sobre a sua vida é muito poder, muita graça, muita unção. Vai reativar seu dom, vai reativar seu ministério, para que você vá suprido, para ser fonte. Quando você levanta e fala: Senhor, eis-me aqui, enche, 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 o Senhor enche de uma maneira até Ele falar assim: já chega. Agora você tem que derramar. Então você está aqui para ser cheio, para derramar. Você está aqui cheio para ser bênção, para ser fonte na vida de outros. Talvez por muito tempo os seus sonhos foram frustrados e você deixou de sonhar. Mas na presença do Senhor, a voz, a luz e a unção. Então você tem tudo aqui aos pés do Senhor. Você tem a força que você precisa. Você tem a alegria que você precisa. Você tem a unção do Senhor sobre você. E você tem a disposição para fazer, se você quiser. Porque Deus vai levantar pessoas que podem fazer. Porque hoje o que Deus tem para você é levantar, para que você seja enviado, para que você restaure. Então, para isso acontecer, você precisa dar esse lugar para o Senhor. Você precisa dar esse espaço. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como fazer, eu não sei como começar. Você só precisa dar um passo de fé, fazer como Samuel fez. Eis-me aqui, Senhor. Só isso que o Senhor precisa de você. Que você diga: eis-me aqui. E também para que você exponha aquilo que te dói. Senhor, isso aqui me dói. Exponha o seu problema ao Senhor. Exponha aquilo que está travando você. De repente você parou de caminhar porque você foi frustrado. Exponha essa dor. Fala: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma maneira. Eu já estou aqui no teu altar. Já tem uma lâmpada acesa, que é a tua luz, que é o teu brilho, que é a tua presença. E tem unção do Senhor. Eu quero que essa unção toque em mim. Que ela me encha, que ela transborde na minha vida. Para que realmente eu cumpra o propósito que eu fui chamado. Por muitos momentos a gente pode entristecer, a gente pode falhar. Por muitos momentos a nossa fé pode abalar. Porque quando os anos vão passando, quando a gente tem promessa e você vai vendo as coisas acontecer, você fica muito sensível. E de repente você para de acreditar. E não quero que você pare de crer. Porque Deus vai fazer. Então essa fé, essa convicção, você tem que ter. Independente do que está acontecendo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter experiências profundas contigo. Eu quero ter experiências extraordinárias contigo. Se for necessário, feche no seu quarto. Medita na palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela fala no teu coração. Ela fala no teu íntimo. Lá só o Senhor vai te escutar. Você pode expor toda a sua dor, tudo que está entristecendo você. Mas você precisa conquistar esse relacionamento com Deus. Isso não acontece só aqui. Isso é para a vida. O
que você recebe na igreja é algo que você pode praticar em casa. Você vai se conectar todos os dias com o Senhor. E orar, gente, não é igual você pegar um carro e ir lá dirigir no automático, não. Orar é um hábito. Você vai todos os dias começando a orar, começando a relacionar, começando a falar com o Senhor. E de repente você está falando com Ele em todo o tempo. É um hábito. E quanto mais você ora, mais você se fortalece. Quanto mais você lê da palavra, mais você enriquece em conhecimento, em graça, em autoridade. Porque você sabe de onde veio, você sabe o preço que foi pago, você sabe que há um Deus que pode fazer, que pode transformar, você sabe que pode viver milagres extraordinários. Então hoje o Senhor está liberando para a igreja algo poderoso, algo muito poderoso. E eu quero orar por vocês enquanto nós vamos tocar uma música. O Senhor vai encher você. Às vezes você está com um pouquinho de presença, mas está cansado. Hoje o Senhor vai fazer você brilhar até nesse escuro. Onde você chegar, as pessoas vão reconhecer que tem um brilho diferente, que tem uma coisa diferente, que tem algo diferente. As pessoas vão identificar isso. Acontece, gente. As pessoas falam: meu Deus, o que você tem? Tem algo diferente. Sim, é a presença. Vou estar cheio de poder, cheio de graça. É vencendo um dia após dia. Então, se você parou, se você entende que tem um chamado do Senhor, você ainda não sabe o que fazer ainda, mas vai ouvir a voz do Senhor. Se você quer ouvir a voz do Senhor, eu te convido para que você venha. Vou precisar da equipe aqui, os intercessores, os pastores. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que você seja liberado.